Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Nos encontramos mais uma vez neste estudo de Doutrina e Convênios. Hoje estamos estudando Doutrina e Convênios 109, a oração dedicatória do Tempo de Kirtland. Vamos estudá-la em duas partes, sendo que hoje estudaremos dos versículos 1 até o 40. Em 27 de março de 1836, o Templo de Kirtland foi dedicado e o profeta Joseph Smith leu a oração dedicatória. Ele havia recebido antes essa oração dedicatória por revelação. Ela foi escrita e lida neste dia, 27 de março de 1836. No Templo de Kirtland aconteceram muitas manifestações espirituais para as pessoas que lá estavam, para as pessoas que estavam próximas do prédio, e todos sentiram a influência do Senhor. Revelações, visões, anjos, seres celestiais apareceram neste templo. E nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje. E eu gostaria que você pudesse ter duas perguntas em mente. Primeiro, por que o Senhor ordena que sejam construídos templos? Segundo, como você pode ser abençoado ou abençoada ao frequentar os templos de nosso Deus? Tá bom? Pensou um pouquinho? Então vamos lá. Vamos começar logo com o versículo 1. No versículo 1 diz assim: Graças sejam dadas a teu nome, ó Senhor Deus de Israel, que cumpres os convênios e mostras misericórdia aos teus servos, que andam retamente perante ti de todo o coração. Olha que doutrina maravilhosa. Primeiro, o Senhor cumpre seus convênios, os convênios que faz com seus filhos na terra. São convênios que são feitos com todo o seu povo e individualmente, com cada um de nós. Segundo, o Senhor mostra misericórdia para aqueles que andam retamente. O que significa andar retamente diante de Deus? Certamente inclui receber as ordenanças de salvação, como batismo de água e batismo de fogo. Inclui guardar os mandamentos. Inclui arrepender-se de seus pecados e seguir o Salvador guardando seus mandamentos. Quando a pessoa faz isso, o Senhor demonstra misericórdia por ela, o que significa que o Senhor perdoa seus pecados. É como se a pessoa nunca tivesse pecado diante de Deus. E ela está pura, totalmente pura, cheia da influência do Espírito Santo, da luz de Cristo, e pode então retornar à presença de nosso Pai Celestial como um filho ou uma filha amada. Como é maravilhoso saber que nosso Pai Celestial nos ama e tem misericórdia por nós, quando nós guardamos seus mandamentos, quando nós vivemos uma vida reta. Ah, que coisa maravilhosa e esplendorosa isso. No versículo 5, o Senhor fala assim: Pois sabes que fizemos esta obra em meio a grandes tribulações, e em nossa pobreza demos de nossos bens para a construção de uma casa a teu nome, a fim de que o Filho do Homem tivesse um lugar onde se manifestar a seu povo. Nas escrituras do Velho Testamento, elas registram, e também em outras escrituras, como Pérola de Grande Valor, registram que na antiguidade Jesus Cristo se manifestava a seus filhos aqui na terra, nas montanhas, e lá falava com eles e dava orientação aos seus profetas. Depois nós vimos que no tabernáculo, o templo que foi mandado que Moisés construísse enquanto estavam no deserto, naquele templo, Moisés falava face a face com Deus, Jesus Cristo. E observe, queridas irmãs, queridos irmãos, que Moisés tinha uma comunicação tão frequente com o Senhor que o rosto dele
resplandecia a luz que ele teve até que colocar um pano sobre seu rosto, na frente, para que pudesse conversar com as pessoas. Tamanha a luz que ele recebeu. Eu tenho uma citação aqui de um apóstolo já falecido, o elder Joy A. Whitsoy. Ele viveu em 1872 a 1952. E ele diz assim, abre aspas, é uma grande promessa que Deus virá aos templos e que neles o homem verá a Deus. O que significa esta comunhão prometida? Isto significa que de vez em quando Deus pode entrar nos templos e que de vez em quando os puros de coração podem ver a Deus ali? Ou significa algo mais amplo, que os puros de coração que vão aos templos podem ali, pelo Espírito de Deus, ter sempre uma comunhão maravilhosamente rica com Deus? Acho que é isto que significa para mim, para você e para a maioria de nós. Entramos nessas casas sagradas com nossas mentes livres das preocupações terrenas comuns e literalmente sentimos a presença de Deus. Dessa forma, os templos são sempre lugares onde Deus se manifesta ao homem e aumenta sua inteligência. Um templo é um lugar de revelação. Fim da citação. Que possamos receber de nosso Deus as revelações que Ele tem prometido a cada um de nós em sua santa casa. Sim, nos templos, a casa do Senhor, casa de santidade. Muito bem. Continuando aqui no versículo 13, diz assim. Primeiro 9, desculpe. Para que nela entreis em nome do Senhor, para que dela saiais em nome do Senhor, para que todas as vossas saudações sejam em nome do Senhor com mãos elevadas ao Altíssimo. Que versículo lindo, né? Que nós possamos entrar em nome do Senhor, sair em nome do Senhor e nossas saudações sejam em nome do Senhor. Eu imagino isso, pessoas indo ao templo com um coração desejoso de receber a revelação, cheio de gratidão, com a mente desejosa de aprender mais, de ser edificada por Deus. Fico imaginando os oficiantes e todos aqueles que trabalham no templo, que estão lá vestidos de branco, aguardando a todos nós, verdadeiros anjos, gentis, amáveis, educados, extremamente educados, pessoas polidas, pessoas amorosas, calmas, sem pressa, que fazem tudo para que a nossa frequência ao templo seja a mais marcante, sagrada e especial. Fico imaginando nossas conversas dentro do templo, reverentes, quase sussurramos, porque ali é a casa de santidade, a casa de nosso Deus. Que experiência maravilhosa, que experiência adorável é frequentar o templo. No versículo 13, o Senhor fala assim, e para que todos os que atravessarem o umbral da casa do Senhor sintam o teu poder e sintam-se compelidos a reconhecer que tu a santificaste e que ela é a tua casa, um lugar de santidade. Eu fiquei lembrando os templos que eu já frequentei. Eu tive o meu batismo em 1977. Em 79 foi a primeira vez que eu frequentei um templo, quando eu recebi minhas próprias investiduras e fui selada minha esposa como uma família eterna para toda a eternidade. E desde então tenho frequentado os templos. Eu tive a oportunidade de frequentar o templo de Porto Alegre, o templo de Curitiba, o templo de Campinas, no Brasil. Nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de frequentar o templo de Salt Lake. Por um período curto tive a oportunidade de servir lá como oficiante e tive a oportunidade de frequentar mais 6 templos lá nos Estados Unidos. E eu fiquei pensando, enquanto preparava esta mensagem para você, querida irmã, querido irmão,
Qual templo é mais especial? E eu tive um sentimento tão agradável no meu coração, porque todos são a casa do Senhor. Todos são a casa de santidade. E em todos o poder de Deus se manifesta. Em todos pude sentir a presença de Deus. E foi tão especial sentir isso. Mas hoje eu gostaria de compartilhar uma breve mensagem que eu tive no templo de Campinas. O templo ainda não havia sido dedicado e eu fui convidado para fazer parte daquele grupo que ia recepcionar as pessoas naquela parte da visitação pública. Então, antes de começar a visitação pública, numa noite eu fui ao templo. Eu estava muito ocupado naquela época, eu trabalhava muitas horas e tinha muitas preocupações no meu trabalho e dedicava-me de noite para levar avante o meu trabalho. Eu servia como diretor de instituto em Campinas. Então, à noite, no horário marcado, eu fui rapidamente no templo, esperando passar ali 30, 40 minutos, o que realmente aconteceu. Fui recebido por um irmão na porta do templo e entramos. E eu não lembro mais agora quem era o irmão, mas eu lembro que nós entramos e ele nos apresentou a secretaria que ficava logo à esquerda. Então eu fui ali, daí eu já fui entrando, algumas pessoas estavam trabalhando, e eu vi a sala que hoje é a sala da presidência, a sala do presidente do templo, e eu peguei a porta, peguei a porta assim na minha mão, e quando eu peguei aquela porta assim, mexi nela assim, eu senti como que um raio me atingisse. Não foi uma descarga elétrica, nada disso, nem estática, mas eu senti todo o meu ser estremecer. Senti o poder de Deus, senti que aquela era a sua casa, e de dentro de minha alma eu exclamei: eu não conheço a igreja que pertenço. Foi um sentimento tão sagrado para mim. E eu então continuei aquele tour por alguns minutos e saí depois de cerca de 30 minutos depois. Quando eu saí do templo, eu olhei para trás e aquele sentimento voltou: aqui é a casa de nosso Deus. Foi tão sagrado. Hoje eu tenho o privilégio de servir como oficiante neste mesmo templo de Campinas. E convido a todos vocês que possam ir ao templo, renovar seus convênios, fazer o trabalho por seus ancestrais. Para encerrar, eu gostaria de ler 2 citações do presidente Hunter. A primeira diz assim, abre aspas: frequentemos e amemos o templo. Devemos ir ao templo tão constantemente quanto nossa situação individual o permitir. Façamos do templo, com a adoração, os convênios e o casamento, nossa maior meta terrena e nossa suprema experiência mortal. Fim da citação. A outra citação do presidente Hunter é, abre aspas, verdadeiramente não há trabalho igual ao que é feito no templo. Fim da citação. E eu deixo essa breve mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.